Domingo passado, compartilhei com vocês 3 palavras poderosas que mudarão sua vida, que mudaram minha vida, e continuam a mudar minha vida. Fique com ele. Para ganhar em qualquer coisa ficar com ele para ter sucesso em qualquer coisa. Ficar com ele. Não importa o que você está passando, fique com ele. Fique com sua fé. Fique na igreja. Fique apaixonado. Fique na presença de Deus. Continue confiando em Deus. Fique em sua família. Acredite em Deus, para avanços, não importa o que você está passando, apenas ficando com Ele. E da mesma forma, quero compartilhar com vocês 2 palavras hoje, como compartilhei com vocês 3 no último domingo. Tenho 2 palavras para você hoje. E várias palavras para descrever essas 2 palavras e explicar essas 2 palavras, e eu realmente amo essas 2 palavras, e estas. Espero que isso fique com você como ficar com ele, preso com você e continuará a ficar com você e ficar com você. Mas essas 2 palavras são pressionam, em tempos difíceis, pressionam. Em good times, continue. Em tempos ruins, continue. Em tempos conturbados, continue. Quando quiser desistir, continue. É realmente semelhante a ficar com ele. Mas essas 2 palavras ficaram realmente impressionadas com meu coração nos últimos dias e eu queria compartilhá-las com você. E eu quero compartilhar uma citação com você, e então eu vou voltar para minha primeira escritura em Luke, mas eu quero começar com esta citação de Calvin Coolidge, um dos presidentes dos Estados Unidos anos atrás, resume perfeitamente o conceito de persistência. Ou pressionando. E ele disse isso. Ele disse que nada no mundo pode tomar o lugar da persistência. Nada no mundo pode tomar o lugar da persistência. Ele disse, talento não vai. Nada é mais comum do que homens mal-sucedidos com talento. Gênio não tomará o lugar da persistência. Para gênio não recompensado é quase um provérbio. Ele disse que a educação não tomará o lugar da persistência para que o mundo esteja cheio de abandonados educados. Persistência, disse ele, e a determinação por si só são onipotentes. Eles detêm o maior poder. O slogan, continue a dizer, resolveu e sempre resolverá os problemas da raça humana. Gosto das palavras que ele disse no final. O slogan continua, ele disse que resolveu e sempre vai resolver os problemas da raça humana. Se essas palavras são verdadeiras, o que eu sei que são verdade. Então eu acredito, qualquer problema que você está enfrentando agora, pode ser resolvido com essas mesmas 2 palavras, pressione, continue. Quando você quiser desistir de continuar. Quando você sente que Deus abandonou, você continua porque Ele nunca vai te deixar ou abandoná-lo. Quando você não sentir que a Escritura está funcionando, continue. Está funcionando. Está apenas trabalhando sob a superfície. Está trabalhando por baixo, e está vindo a passar no mundo invisível. Ir em frente. Sabe, no capítulo 11 de Luke, há uma história poderosa começando no versículo 5, e lerei isso para você do Novo Rei James, e depois tradução viva. Jesus disse aos seus discípulos, que de vocês devem ter, e às pessoas que estavam seguindo, qual de vocês terá um amigo e irá até ele à meia-noite e diga amigo, empreste-me 3 pães em Lucas 11 versículo 5. Pois um amigo meu veio até mim em sua jornada, e eu não tenho nada para definir diante dele, eu não tenho nenhuma comida para alimentá-lo e ele vai de dentro e dizer não me incomodar para que a porta está agora fechada. E meus filhos estão comigo na cama. Não posso me levantar e dar nada a você. Eu digo a você, Jesus continua a dizer, embora ele não se levante e dê a ele porque ele é seu amigo ainda por causa de sua persistência ele vai se levantar e dar-lhe o quanto ele precisa. Portanto, continue pedindo, continue procurando e continue batendo e veja o que ele diz. E será aberto para você diz, pergunte e será dado busca e você vai encontrar noque e ele estará aberto para você. E a tradução literal é continuar perguntando, continuar procurando, continuar batendo, e estará aberto para você. Bem, o poderoso que é uma passagem tão poderosa das Escrituras e merece muito mais do que o que eu vou dar esta manhã, mas eu quero mostrar isso. Eu quero mostrar parte deste verso para você na nova tradução viva, especialmente com o versículo 6. Veja o que ele diz aqui na nova tradução viva. Um amigo meu acabou de chegar para uma visita e eu não tenho nada para ele comer. O versículo 7 suponha. Um de vocês suponha que ele chama de seu quarto. Não me incomode.
A porta está trancada durante a noite, minha família e eu estamos na cama. Eu não posso ajudá-lo. Eu não posso ajudá-lo. Ele disse, mas digo-lhe isto, porém, ele não vai fazê-lo por causa da amizade. Se você continuar batendo por tempo suficiente, ele vai se levantar e dar-lhe o que você precisa por causa de sua persistência desavergonhada. Bem, que frase poderosa por causa de sua persistência descarada, por causa de sua persistência desavergonhada. E isso se aplica a qualquer situação, mas ele está dizendo aqui que mesmo que este homem seja seu amigo, ele não está se levantando no meio da noite. Ele não vai se incomodar por amizade, mas ele vai se incomodar com a persistência descarado e sem vergonha do homem. Isso significa que estou pedindo sem vergonha. Isso significa que não tenho vergonha de perguntar. Não tenho medo de perguntar. Eu não sinto. Eu não mereço perguntar. Não tenho vergonha. Não há razão para permitir que meus visitantes precisem alimentar, não vou deixá-los morrer de fome. Não vou deixá-los vir, me visitar e não ter algo para eles. E por isso sou sem vergonha. Ele diz, então em qualquer coisa na vida, temos que não ter vergonha de ir a Deus sobre qualquer coisa. Não tenha vergonha de ir a Deus 2 vezes. Não tenha vergonha de ir a Deus 3 vezes. Não tenha vergonha de ir a Deus 4 vezes. Pressione em dizer, bem, eu não ouço nada. Ir em frente. Bem, ele não está respondendo à imprensa. Deus está tentando nos dar uma visão de algo que desvenda os segredos no reino de Deus e na vida e no universo. Ele disse, eu lhe digo, continue e você receberá o que você pede. Continue procurando e você vai encontrar, continuar batendo e a porta estará aberta para você. Para todos que perguntam recebe, todos que procuram achados e todos que batem na porta estarão abertos. É assim que a vida funciona, pessoal. É assim que se consegue um encontro. É assim que você entra em uma universidade se você está tentando ser, é assim que você consegue um emprego e entra nos negócios e tem sucesso com os clientes, é que há uma persistência sem vergonha em sua vida, uma pressão em sua vida e embora persistência e consistente. Eles são semelhantes e todos significam coisas semelhantes. Mas precisamos entender. Trata-se de não desistir de tudo, sobre pressionar quando é difícil. É tudo sobre seguir em frente, mesmo quando você sente vontade de se mover para trás, ou você não sente vontade de se mover. Em tudo, porque é assim que a vida é vivida. Vivemos em uma vida cheia de julgamentos. Vivemos em uma vida cheia de tribulações e o caminho através dela não é parar e deixá-lo rolar sobre você, o caminho através dela é continuar. O caminho é continuar andando. Eles disseram que alguém estava fazendo um Monday Night Football anunciando um jogo de futebol de segunda-feira anos atrás quando Walter Payton estava com o Chicago Bears, o maior running back de todos os tempos, e eles tinham dito que no final de sua carreira, que sua jarda tinha acumulado até 9 milhas de jardas corridas e ao longo de sua carreira. E assim uma grande carreira na NFL, ou colocá-la em termos que podemos entender, para uma pessoa obter 100 jardas correndo em um jogo de futebol é incrível. Conseguir 1000 jardas em uma temporada é incrível. Mas chegar a 9 milhas em uma carreira, que é milhares e milhares do que é 5 a 45 mil pés ou algo assim, chegar tão longe em uma carreira e ser derrubado, alguém disse, e ele foi derrubado a cada 4 metros. Então temos esses 9, no entanto, muitos milhares de jardas e derrubando, sendo derrubado. A cada 4 passos, a cada 4 metros. A cada poucos metros. Ele está sendo derrubado e ele está sendo derrubado ao redor certo. Logo no início de correr com a bola, e então ele é derrubado no final de 4 jardas, e para ser derrubado tantas vezes e ainda ir 9 milhas ao longo de uma carreira. É uma surpresa, e é uma estatística incrível, e talvez não seja a melhor ilustração. Mas espero que entenda, pelo menos minha maneira inepta de explicar, mas é apenas continuar indo para frente, mesmo que você seja derrubado. Para continuar pressionando mesmo que você seja derrubado, para continuar seguindo em frente. Mesmo que não pareça estar te levando a lugar algum. Agora, obviamente precisamos haver ajustes em nossas vidas, onde fazemos ajustes no meio do curso, se estamos batendo nas portas erradas, mas o ponto se você continuar batendo, você eventualmente estará batendo nas portas certas. Se você sair, se continuar perguntando, eventualmente farás perguntas certas. Se continuar, encontrarás coisas certas. E então eu acho que esse conceito de pressionar é algo que eu quero permear minha vida, e eu quero que ela permeie a sua também. No capítulo 21 de Lucas, versículo 19. Jesus disse,
por sua paciência, que possuirá suas almas por sua paciência. Vocês possuirão suas almas. Não se trata de salvação, mas da palavra que a paciência é a palavra resistência, ou a palavra persistência, ou perseverança. Por sua perseverança você possuirá suas almas. Significa que você terá o controle de sua vida. Através da persistência, através da perseverança, através da paciência. Você terá o controle de sua vida. Possuir sua alma significa que o tempo não a possui. Problemas não o possuem. As pessoas não o possuem. Demônios não o possuem. O que possui sua alma é você. Você possui sua alma através da paciência. Você se possui. Não é ótimo? Se você está vivendo uma vida onde nada que ninguém faz nunca pode controlar suas emoções. Nada que alguém faça pode manipulá-lo. Nada que alguém faça pode fazer você sentir que tem que fazer algo, sentir-se obrigado pela manipulação ou controle de alguém. Como é ótimo ser capaz de possuir sua própria alma, e você tem paciência, e você tem resistência, e você fica nela até ver os frutos de sua vitória. Jesus pagou pela nossa vitória, mas Deus quer que vejamos os frutos da nossa vitória, e isso acontece através de tempos difíceis duradouros, duradouras pessoas difíceis, suportando um passado difícil. Essas três coisas são realmente o que precisamos suportar, e o que realmente precisamos perseverar. Precisamos perseverar em tempos difíceis. Precisamos perseverar sobre pessoas difíceis. Quando você persevera, quando estamos enfrentando um passado difícil. Todos temos um passado que foi difícil. Mas muitos de nós temos um passe difícil. Muitos de nós temos alguma dor no passado e temos que suportar essa dor para chegar ao outro lado. Temos que suportar pessoas difíceis e aprender a possuir nossas almas e ser pacientes e perseverar mesmo diante de lidar com pessoas difíceis, seja em sua família, seu trabalho, seu negócio. Todos nós vamos ter pessoas difíceis em nossas vidas, e precisamos suportar essas relações. Isso é difícil. Não desista, não desista. Não apenas não se livrar das pessoas porque elas são difíceis, não se livrar das pessoas porque elas são desafiadoras. Isso não significa que você tem que manter todos em sua vida. Temos que ser sábios com quem nos cercamos. O poder da associação é tão importante que nos associamos com as pessoas certas, mas não podemos ser desistentes porque alguém é difícil. Não podem ser desistentes porque a vida é difícil. Não podemos ser desistentes porque nosso passado foi difícil. Não podemos desistir porque nossa dor é difícil. Eu acho que, se você olhar para os últimos 2 anos, todos nós já passamos por testes e tempos difíceis e adivinha. Cada um de nós tem uma escolha a fazer. Ou vou deixar que os tempos em que vivo possuam minha alma, ou vou possuir minha alma. Vou deixar os julgamentos na minha vida. Ou eu vou possuir minha alma e controlá-la. Nós mesmo vamos permitir que as pessoas que nos dão dificuldade na vida para controlar nossa alma e possuir nossa alma. Ou nós vamos possuir nossas próprias almas. Espero que isso ressoe com você como me faz. A palavra resistência na língua grega é a palavra hipomoni, a palavra que Jesus usa aqui em Lucas 21:19 por seus pacientes, ou por sua resistência, possuem sua alma. Significa permanecer sob. Significa suportar permanecer mesmo quando você está sob misérias, adversidades, perseguições, provocações na fé e paciência em relação às coisas ou circunstâncias. O que Jesus está insinuando aqui é que as coisas na vida vão ficar difíceis, certo? E a vida nem sempre será doce. A vida nem sempre será fácil. Mas Jesus diz que o segredo para correr a corrida e vencer a corrida é a resistência. Não desistir de sua fé, não desistir de sua família, não desistir das pessoas. Dizem que um dos grandes guerreiros de oração de anos atrás, George Miller, era um grande guerreiro de oração, e um pregador, e eles disseram que ele tinha 5 amigos que ele conhecia quando jovem, mas nenhum deles foi salvo. Então ele orava por eles todos os dias. Ele disse que depois de 5 anos, o primeiro foi salvo. Após 10, o segundo foi salvo e o terceiro foi salvo. Depois de 20 anos, o quarto foi salvo, algo assim, mas o quinto foi só na morte dele. E ele orou por este homem por quase 50 anos. E finalmente, aquele quinto homem foi salvo. Por quê? Porque George Miller persistiu em oração.
Ele continuou perguntando, ele continuou batendo, Jesus, salve este homem. Jesus, salve este homem. E se pararmos agora e pensamos nas pessoas em nossas vidas que não temos certeza se elas vão para o céu? E se pararmos por um momento e estivéssemos dispostos a rezar e não parar, orando? Reze por eles todos os dias até serem salvos. Você tem um ente querido. Tenho entes queridos que acredito estar seguro. Vamos orar juntos agora, por esses membros da família. Aqueles entes queridos. Pai, agradecemos por ter dito que poderíamos qualquer coisa em nome de Jesus. Então, estamos pedindo as almas de nossos entes queridos. Estamos pedindo a salvação de nossos entes queridos, a salvação de sua alma para ser salva, para nascer de novo, para enviar a pessoa certa para cruzar seu caminho. Senhor, se não formos a pessoa certa, mande outra pessoa. Se formos a pessoa certa, envie-nos. Abra a porta que nenhum homem pode fechar nos corações de nossos irmãos, nossas irmãs, nossos pais, nossas mães, nossos filhos e filhas, nossas tias, nossos tios, nossas sobrinhas, nossos sobrinhos, nossos amigos, nossos trabalhadores, nossos negócios. As pessoas são chefes no trabalho. Quem quer que seja. Acreditamos que não vamos parar de rezar. Senhor, até que sejam salvos. Não vamos parar de bater até que a porta de sua salvação esteja aberta. Não vamos parar de perguntar até que eles renasçam. Não vamos parar de procurar até que eles fazem parte da família de Deus em nome de Jesus. Funcionou para George Miller, pode funcionar para você. Se funcionou para, bem, tantas pessoas, Martin Luther King disse isso. Ele disse que se você não pode voar, então corra. Se você não pode correr, então caminhe. Se você não pode andar, Martin Luther King Jr. disse, em seguida, rastejar. Se você não pode rastejar, o que você tem que fazer? Faça algo para continuar seguindo em frente. Você vê todo esse conceito de em não desistir de ser persistente. Isso mudará a sua vida. Vai mudar o mundo. E lá temos história após história nas escrituras de como isso muda nossas vidas e temos história após história na história de como isso muda o mundo. Winston Churchill disse que se você está passando por um inferno, continue. Se você está passando por um inferno, continue. Adoro essa citação porque me lembrou do Salmo 23 versículo 4 onde Davi diz sim, embora eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo que o mal por você esteja comigo. Agora, eu amo que ele diz lá que Deus está conosco, e isso vale tudo. Mas há algo muito poderoso em como ele descreve como ele atravessa o vale da sombra da morte. Ele passa por isso número 1, é claro porque Deus está com ele. Mas a segunda razão pela qual ele passa pelo vale da sombra da morte é que ele continua andando. Ele não diz quando eu ando pelo vale da sombra da morte. Eu me sento e parei para olhar para a morte. Ele diz que, mesmo que eu ande, eu ando, eu ando, eu ando agora algo que você está passando e Deus quer que você ande por ela, caminhe por ela, caminhe por ela. Não fuja dele, não ignore. Não finja que não está lá. Continue andando. Continue andando por ele. Caminhe pelo vale. A única maneira de atravessar o vale é andando, o único meio pelo qual você vai passar é pelas pernas. Continue movida. Você tem que seguir em frente. Você tem que continuar andando pelo vale da sombra da morte. Aí está você não sentar lá. Você não acampa lá. Você não constrói uma casa lá. Você não tem um apartamento lá. Você não constrói uma tenda lá. Você não deita em uma pedra lá, você continua andando. E quando você passar por ele, você vai passar por isso. Você vai chegar ao outro lado porque você não para de andar. E é isso que vejo na vida de tantas pessoas, seja em sua família, eles desistem de suas finanças. Eles desistem de sua fé. Eles desistem do garoto. Essas são as 3 coisas. Nunca desista. Nunca desista de sua fé. Nunca desista de sua família. Nunca desista de suas finanças. O que você tiver que fazer, continue acreditando. O que for preciso, mantenha a sua família unida. E olha, se você já está separado e famílias separadas, acredite em Deus para trazê-los juntos novamente. Dentro da razão. Obviamente, se alguém está divorciado e casado com 2 ou 3 outras pessoas depois disso, apenas deixe-os em frente, mas acredite em Deus que seus filhos não serão afastados de você. Que seus pais não vão se afastar de você. Que você pode ter um relacionamento com os entes queridos que estão em sua vida que são saudáveis para você. Fique com ele, fique com ele.
Não desista de sua família. Tempos difíceis acontecem para todos. Tempos difíceis nunca duram, mas pessoas difíceis duram. Tempos difíceis nunca duram é tão importante para conseguir isso, mas as pessoas difíceis fazem. Olha, o tempo vai prevalecer ou você vai prevalecer. E você sabe o que? Enquanto eu estiver em sua vida, vou encorajá-lo a prevalecer. Não deixe de cima, não deixe tempos difíceis. Mande você para o canto. Não deixe que tempos difíceis o desencorram e o condenem e tentem enviar mensagens falsas. Tipo, eu devo estar passando por esses tempos difíceis, porque esta deve ser a vontade de Deus. Não. É a vontade de Deus que você se torne duro porque tempos difíceis nunca duram, mas as pessoas difíceis fazem. Alguém disse algo muito poderoso e disseram que perseverança é o segredo de todos os triunfos. Victor Hugo disse que, na verdade, a perseverança é o segredo de todos os triunfos. Ser triunfante. Na verdade, dizem que triunfo é apenas poder adicionado para tentar. Triunfo é apenas um pouco de poder adicionado para tentar. A maioria das pessoas ou não está tentando, ou eles não estão adicionando algum poder à sua quem está pronto para adicionar algum poder à sua tentativa. Triunfo. A maneira como você se torna triunfante é, você coloca algum poder na tentativa. E não estamos falando de salvação, sua salvação é pela graça, através da fé, mas sua vida, nesta terra, uma vida de vitória, uma vida de sucesso, uma vida de prevalecer, uma vida de alegria, uma vida de paz. Você tem que lutar por tempos difíceis. Você tem que acreditar em tempos difíceis. Você tem que amar através de pessoas difíceis. Você tem que amá-los de qualquer maneira. Você tem que suportar de qualquer maneira. Você tem que acreditar de qualquer maneira. Confie em Deus mesmo assim. Como eu disse, tempos difíceis nunca duram. Mas pessoas difíceis fazem. Por causa de sua falta de vergonha, persistência, quando se trata das coisas que você está acreditando em Deus estão exercendo persistência sem vergonha, ou você está envergonhado e pense bem, eu perguntei uma vez e assim o céu não respondeu. Então eu teria vergonha de perguntar. Ficaria envergonhado em perguntar de novo. Jesus é quem nos disse para continuarmos perguntando. Jesus foi quem nos disse para continuarmos procurando. Jesus foi quem nos disse para continuar batendo e a porta estará aberta para nós. Cara, se você sair deste serviço hoje, onde quer que você esteja assistindo, vá embora com esta imprensa, vá embora com isso. Continue pedindo para continuar batendo. Continue procurando. Há algo muito poderoso nesse tipo de perseverança. Há algo muito libertador em saber que quando você enfrenta um momento difícil, outros enfrentaram e sobreviveram. Outros continuaram andando, você continua andando também. Vilma não teve muita vantagem na vida. Ela tinha poliomielite e a perna esquerda estava torta e o pé estava torcido para dentro. Então ela teve que usar aparelho nas pernas. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar desta grande mulher. Depois de 7 anos de terapia dolorosa, ela podia andar sem o aparelho. Aos 12 anos, Vilma tentou jogar basquete feminino, mas não conseguiu. Determinada, ela praticava com uma namorada e 2 meninos todos os dias. No ano seguinte, ela entrou para a equipe. Quando um treinador da faculdade a viu durante um jogo, ele a convenceu a deixá-lo treiná-la como corredora. 14 anos, ela tinha superado os velocistas mais rápidos dos Estados Unidos. Em 1956, Vilma entrou para a equipe olímpica dos Estados Unidos, mas ela não se saiu muito bem. Na verdade, ela enfrentou amarga decepção. Mas em vez de desistir, isso a motivou a trabalhar mais para os Jogos Olímpicos de 1960 em Roma e lá, como você sabe, Vilma Rudolph ganhou 3 medalhas de ouro mais naquela época, que qualquer mulher já tinha vencido. O que é isso? Pressionando. O que isso faz uma história de persistência sem vergonha? O que isso faz uma história de perseverança? Ou que tal esse mundo mudar? Ele falhou nos negócios aos 22 anos. Ele concorreu ao legislativo e foi derrotado aos 23 anos. Ele falhou nos negócios novamente aos 24 anos. 24 eleitos para anos. Sua namorada morreu. Aos 26 anos, sua namorada morreu. Ele teve um colapso nervoso aos 27 anos. Ele foi derrotado como presidente do Congresso aos 29 anos, derrotado para eleitor do Congresso, aos 31 anos derrotado para o Congresso aos 34 anos.
Eleito para o Congresso aos 37 anos, 37 foram derrotados para o Congresso aos 39 anos. Derrotado para o Senado aos 46 anos, 46 foram derrotados para vice-presidente e Senado aos 49 anos. Derrotados para o Senado aos 49 anos. Mas eleito presidente dos Estados Unidos aos 51 anos, quem era ele? Abraham Lincoln. Ninguém menos que mais tarde seria o autor de A Proclamação da Emancipação. Por quê? Como esse avanço aconteceu? É porque alguém perseverou, que alguém pressionou. Alguém não desistiu. Alguém não aceitava um não como resposta, não aceitava um não como resposta, via o fracasso como oportunidade ao invés de fracasso como identidade. Ele via o fracasso como uma oportunidade ao invés de falhar como uma identidade. Se você parar de se identificar como um fracasso e perceber que o fracasso é uma parte do sucesso, que falhar e cair às vezes é como você chega lá. E está tudo bem desde que você aprenda a falhar para frente em vez de para trás. Aprenda algo com o que você falhou, aprenda algo com o que não funcionou em sua vida. Aprenda algo durante os tempos de atraso. Entre o tempo, você pede a Deus, e a hora que ele aparece entre o tempo, você pede a Deus na hora, ele aparece amado. Escutar. Deus responde à oração e sua resposta às suas promessas é sempre sim. Então, o que não é? O que está impedindo a resposta para aquelas orações que aparecem em nossas vidas? É porque desistimos, porque pedimos e não recebemos uma resposta para não pedirmos mais. Vergonha, vergonha, e vergonha nos empurra de volta para onde não estamos dispostos a continuar perguntando, mas se você continuar perguntando, você vai receber. Se continuar procurando, encontrará. Se você continuar batendo, a porta será aberta para você. Essa é a beleza de pressionar. E funciona. Essa é a beleza de pressionar. Não sei por que o universo de Deus está configurado dessa forma, talvez porque o universo precisa que você cresça, e precisa que você desenvolva algum caráter e desenvolva alguma perseverança para desenvolver alguma adesão. Para que você não desista tão facilmente, que as coisas não façam dinheiro, não entrem em suas mãos e você o perca, mas você aprende a usá-lo e você persevera. Eu te disse um pouco desta última vez, mas eles fizeram um estudo, o maior estudo já feito em milionários. 80 a 90% de todas as pessoas que eram milionárias. Foi um trabalho árduo, ao longo de uma média de 28 anos antes de eles acabarem se tornando um milionário. 90% de 80% a 90% dessas pessoas pesquisam aleatoriamente de modo que significava algo nele, revelou um padrão. Que 80 a 90% deles vieram de famílias de classe média ou menos do que famílias de classe média. E eles se tornaram milionários através do trabalho duro, através da persistência, através da pressão. Então, se a nossa fé pressionando para acreditar, para a nossa cura, estamos pressionando para acreditar na manifestação de uma oração. Rezamos, estamos pressionando para acreditar que vamos encontrar aquela pessoa que desejamos em nossas vidas, para um parceiro na vida. Vamos começar aquele negócio que sempre sonhamos. O que vai nos levar lá? Está pressionando, está acreditando de qualquer maneira. Então, se isso tem a ver com sua fé, se tem a ver com suas finanças, se tem a ver com sua família, é pressionado. O segredo está pressionando, pressionando, pressionando. Eu gosto do conceito de pressionar, é uma espécie de duplo significado de pressionar. Pressionar significa seguir em frente, não o que venha contra você, e continue. Pressione o botão ON. Também significa começar. Há algo sobre pressionar o botão. Há algo sobre começar. A maioria do fracasso é porque as pessoas nunca começam. A maioria do fracasso é porque as pessoas nunca tentam, e é por isso que se está nos negócios, em um novo emprego, nas finanças, na fé, e acreditando em Deus por algo pelo qual você nunca acreditou em Deus. Talvez você tenha crescido e nunca tenha ouvido que há promessas na Bíblia sobre sua saúde, as promessas na Bíblia sobre suas finanças, as promessas na Bíblia sobre sua família. Todos eles sendo salvos. Há promessas na Bíblia de vocês, prosperando, tendo sucesso e tendo o suficiente para cada situação. Há promessas na palavra de Deus e talvez você tenha crescido sem saber essas coisas. Talvez você soubesse que a salvação era a única promessa garantida, mas há tantas outras promessas na palavra de Deus e não é tarde demais para aprender essas promessas e continuar a experimentar essas promessas. Tantas pessoas,
eles simplesmente desistem antes da manifestação e como eu compartilhei com você da última vez. A árvore de bambu chinesa não cresce por 4 anos, uma vez que é plantada e cultivada e regada e dada a exposição solar que precisa. Depois de 4 anos ainda não cresceu acima do solo. Mas no 5º ano, cresce 80 pés em 6 semanas. Como isso é possível? Porque foi assim que Deus criou a vida. Foi assim que Deus criou o universo. As coisas crescem lentamente. Você não fica rico da noite para o dia. Você pode ficar rico lentamente, e eu não quero dizer rico no sentido de ouçam, pessoas que já passamos disso. Estou falando de se você quer acumular riqueza, você faz isso lentamente, não rapidamente. Isso não acontece da noite para o dia. Nada acontece da noite para o dia, exceto que você tem que descansar durante a noite. E a semente crescerá pouco a pouco e aprenderá esse padrão. Em primeiro lugar, comece, mas também aprenda o padrão de evolução na Bíblia. Não é que evoluímos de macacos. Não é que evoluímos de macacos. Não é disso que estou falando. Estou falando dessa evolução no capítulo 3 de Filipenses, verso bem para começar, vamos olhar para o versículo 13. Ele diz que, embora tenha dito irmãos, eu não me consideraria como tendo colocado a posse dele ainda. Mas uma coisa eu faço, esquecendo o que está por trás e chegando adiante para o que está por vir, eu pressiono em direção ao prêmio do chamado ascendente de Deus em Cristo Jesus. Note que o chamado de Deus está sempre subindo. Aviso a prêmios aqui. Aviso ao objetivo para o prêmio da chamada ascendente. Quero me formar na chamada ascendente. Eu não quero ir para a chamada para baixo. Eu quero a chamada para cima. E quanto a você? Eu quero a chamada daqui para frente. Ele mais note, ele diz, 3 coisas lá. Ele diz, primeiro esquecendo, eu esqueço o que está por trás, então há esquecimento e então ele diz, chegando você tem que esquecer algumas e você tem que alcançar algumas coisas. E quando você pega algumas coisas e elas estão fora de alcance, qual é a resposta? Então é tempo de pressão. Eu pressiono. Então, estou esquecendo que estou alcançando e estou pressionando. E a parte urgente é onde a maioria das pessoas desiste. Algumas pessoas podem fazer muito bem em esquecer e outras pessoas fazem bem em esquecer e começam a alcançar o que está por vir. Mas como eles estão alcançando, e eles enfrentam o desânimo como eles estão e eles enfrentaram demônios enquanto alcançam e enfrentam a depressão enquanto alcançam e enfrentam a angústia enquanto alcançam, e enfrentam desespero enquanto alcançam e enfrentam obstáculos. Eles param de pressionar. David disse que eu teria me desesperado no Salmo 27, versículo 13. Eu teria me desesperado a menos que acreditasse que veria a bondade do Senhor na terra dos vivos. Essa fé acreditando que você vai se, a bondade do Senhor é o que faz você pressionar mesmo quando você está desesperado, para pressionar mesmo quando é difícil, para pressionar mesmo quando é um desafio. Então observe esses 3 estágios esquecendo. Depois gradue-se para alcançar, depois gradue-se pressionar. Pressionar é sempre o que vai levá-lo a esse prêmio para a linha de chegada. Você vai ter que aprender a continuar. Haverá muitas razões para você desistir de si mesmo. Haverá muitas razões para você desistir da sua família. Ir em frente. Haverá muitas razões para você parar na sua igreja. Ir em frente. Bem, não vá mais à igreja. Não compareça online. Não compareça pessoalmente. Sabe, você não precisa mais disso. Chegamos até aqui. Só consegui por causa da igreja. Só fiz isso por causa do povo de Deus, só fiz isso por causa das promessas de Deus. Eu só cheguei tão longe na vida, porque eu tenho sido parte de uma família da igreja, preson. Alguém te queima, continue. Alguém te feriu, continue. Alguém mentiu sobre você, te traiu, continue. Não adianta sentar e chorar por causa disso. Você pode chorar por 1 minuto, mas depois levante-se e continue. Encoraje-se no Senhor. David estava sendo criticado por todos os soldados que ele havia treinado. E a Bíblia diz que todos queriam apedrejá-lo depois que viram o que tinha acontecido em suas vidas por causa de uma decisão que Davi tomou para levá-los para a batalha. E suas casas foram tomadas, queimadas e suas famílias foram sequestradas e David ia, você sabe, ele estava sobrecarregado de desespero e angústia. Ele disse, ele estava muito angustiado porque as pessoas falavam em apedrejá-lo no 1 Samuel 30 versículo 6.
Pois todas as pessoas ficaram amarguradas porque cada uma por causa de seus filhos e filhas. Mas Davi disse: ó, se você pudesse ver esta palavra para o que é, eu acredito que é no rei James onde ele diz que ele encorajou a si mesmo. David encorajou a si mesmo. Uma tradução diz que ele se fortaleceu, mas aqui ele está se encorajando. Em outras palavras, às vezes as pessoas certas não estarão lá para encorajá-lo. E você tem que se encorajar. Você tem que dizer a si mesmo: vai ficar tudo bem. Você tem que dizer a si mesmo: Deus está do seu lado. Você tem que dizer a si mesmo que você vai fazer isso. Você tem que dizer a si mesmo que vale a pena seguir em frente. Você tem que se encorajar às vezes a se fortalecer às vezes, e você só tem que se cercar de encorajamento. Mesmo que você tenha que fazer isso sozinho. Felizmente, temos uma família da igreja pela sua vez e ser incentivada, mas a resposta para o nosso problema é continuar. A resposta está em perseverar. A resposta está em não desistir. A resposta está em entender o processo esquecendo, alcançando, pressionando. Primeiro a lâmina, Mark 4, 27, primeiro, a lâmina, depois a cabeça, depois o grão maduro na cabeça. Ele disse: eu escrevo para vocês crianças. Eu escrevo para você, meu jovem. Eu escrevo para você, pai. Então você vê que a progressão é uma progressão em evolução. Que temos que pressionar. Temos que perseverar. Vamos ver os resultados. Vamos ver a colheita. Vamos ver sucesso, mas não podemos desistir. Temos que ficar nele. Temos que ficar com ele. Temos que continuar. Ir em frente. E, perceba que Deus não está com pressa. Então você não tem pressa. Continue seguindo em frente. Por quê? Porque o devido tempo, certo? E você está agendado para uma reunião em Eclesiastes 3, 11 diz que ele faz todas as coisas bonitas, torna tudo bonito em seu tempo. A última temporada de Galatians 6 diz: nós conversamos sobre isso na semana passada, devido ao tempo que você é devido. Tenha um compromisso e se você apenas continuar e se você continuar, você vai correr para o devido. E quando eu disser devido, quero dizer que você vai correr para a temporada devido tempo. Essa coisa vai ficar linda no seu tempo. Acredite nisso comigo. E vamos rezar. Pai, obrigado por cada pessoa ao som da minha voz. Dê-lhes coragem, encorajamento, a esperança de perseverar. Deixe-o ver. Vale a pena esperar, vale a pena pressionar, vale a pena pressionar. Vale a pena perseverar por todas as suas promessas são sim, e amém. Através da fé e paciência experimentamos e herdamos essas promessas e agradecemos pela resistência em permanecer nela e continuar acreditando em seu amor e continuar acreditando em sua bondade e continuar acreditando em suas promessas. Não importa o que pareça em nome de Jesus. E com isso quero orar por qualquer um que queira receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor, simplesmente reze esta oração em voz alta depois de mim. Pai Celestial. Isso é tudo. Basta dizer que o Pai Celestial. Convido Jesus Cristo para que minha vida seja meu Salvador. Convido Jesus Cristo para minha vida como meu Salvador. Acredito que diga isso em voz alta. Acredito que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. De agora em diante, eu sou um filho de Deus. Amém. Se você orou essa oração, entre em contato comigo, escreva-me e-mails. Me envie um e-mail para me contatar. Chame-nos para fazer algo, mas obter esse livro na sua tela O Poder de uma Nova Vida. É meu presente grátis para você baixar em qualquer lugar do mundo. Absolutamente livre. Estes são os próximos passos desta jornada cristã. Agora, eu devo ler um verso para você e eu quero pedir-lhe para dar para o nosso coração para casa, mais especificamente estamos focados na próxima geração hoje, e você olhar para esta escritura em Salmo 114 versículos 12, e eu quero ler isso para você da tradução Paixão. E nos entregue o Deus nos liberte. Então nossas casas serão felizes. Nossos filhos crescerão como homens fortes e nossas filhas com graciosa beleza realmente moldada. Como, para um palácio, nossos celeiros serão preenchidos até a borda, transbordando com os frutos da nossa colheita. Nossos campos estarão cheios de ovelhas e gado muitos para contar e nosso gado não sentirá falta de carregar seus filhotes. Nossos inimigos não invadirão nossa terra e não haverá violação em nossas paredes. Que felicidade experimentamos quando essas bênçãos caem. As pessoas que amam e servem nosso Deus serão felizes. Na verdade,
meu coração explode com louvor a você, Deus. Agora e para sempre meu coração se ergue em adoração a você, meu Rei e meu Deus, e se você olhar para o que toda essa bênção e toda essa bondade depende, tudo começa com o versículo 140, capítulo 144, versículo 12, onde ele diz: Senhor, nos entregue. Então nossas casas ficarão felizes em nos entregar de desistir, e nossas casas serão felizes nos entregarão do medo. E nossas casas será feliz. Liberte-nos da raiva e nossas casas ficarão felizes. Seja feliz nos livrando da negatividade. E nossas casas serão felizes. Nos liberte da ansiedade. E nossas casas serão felizes. E o que acontecerá quando nossas casas forem felizes? Deus quer te dar um lar feliz. Nossos filhos crescerão como homens fortes e nossas filhas com graciosa beleza realmente moda como para um palácio. Em outras palavras, nossos filhos e nossas filhas vão mais longe do que nós. A próxima geração vai mais longe do que nós. Eles vão ser reais. Eles vão experimentar essa força, e essa beleza, essa graça e a estabilidade. E o que acontece quando você tem um lar feliz? E é isso que acontece quando você está criando seus filhos com uma família da igreja. Não só você com uma família da igreja, a comunidade do povo de Deus com a educação adequada. Onde nós, como os pais, estamos nos certificando de que nossos filhos estão aprendendo as coisas certas. Mesmo que estejam aprendendo coisas na escola. Temos que ter certeza de que estão aprendendo a palavra de Deus. Temos que ter certeza que eles estão aprendendo a ser gentis. Temos que ter certeza de que eles estão aprendendo a ter empatia. Certifique-se de que eles estão aprendendo a ser duros e suportar tempos difíceis, cara. Só quero encorajá-lo a ser feliz. A casa começa com generosidade dando, então eu quero que você dê ao nosso coração para casa, porque o coração para a casa de Deus aparece em resultados em sua casa. E é assim que Deus faz as coisas. Nós cuidamos da casa de Deus. Ele cuida da nossa casa. Vamos dar para a próxima geração hoje. Vamos nos dar para alcançar os jovens. Vamos dar para casas felizes. Famílias felizes enquanto plantam esta semente é semente para a felicidade, em sua casa e felicidade em sua família. O que Deus colocar em seu coração, o que seu coração te comove. Dê-me isso. Agora. Você pode ver na tela maneiras de fazê-lo, Senhor. Dê-nos lares felizes, Senhor. Dê-nos filhos e filhas que são poderosos, resistentes e real, e Senhor nos dê a graça. Obrigado pela graça de chegar à próxima geração para ir mais longe do que jamais fomos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua generosidade. Obrigado por dar um momento e dar para o futuro na próxima geração e ver o que Deus vai fazer em sua casa, porque será um feliz bem-aventurado em nome de Jesus. Amo vocês. Mal posso esperar para ver seu próximo serviço. Deus abençoe.